Como as ideias dos primeiros filósofos, que ousaram questionar os mitos e buscar explicações racionais para o universo, ainda influenciam a forma como enxergamos o mundo e o conhecimento nos dias de hoje. Antes de entrarmos no instigante mundo dos filósofos pré-socráticos, deixe seu like e ative as notificações no sininho para ser avisado sobre a postagem de novos vídeos. Os primeiros filósofos, conhecidos como os pré-socráticos, formam o alicerce do pensamento filosófico ocidental, e seu surgimento marca uma das transições mais significativas na história intelectual da humanidade. Entre os séculos 7 e 5 a.C., na região da Grécia Antiga e nas colônias ao redor do Mediterrâneo, esses pensadores romperam com as tradições míticas e religiosas que predominavam até então. Antes deles, os gregos explicavam o funcionamento do mundo através de narrativas mitológicas, atribuindo os fenômenos naturais a caprichos dos deuses e forças sobrenaturais. A grande inovação dos pré-socráticos foi propor uma nova maneira de compreender a realidade, buscando explicações naturais e racionais para os eventos do universo. Essa mudança representou o nascimento da filosofia e da ciência como formas de conhecimento que valorizam a razão, a observação e o questionamento crítico. O termo pré-socrático não se refere a um movimento coeso ou uniforme, mas a um conjunto de pensadores que, cada qual a seu modo, explorou a origem, a estrutura e o funcionamento do mundo natural e do cosmos, inaugurando uma era de investigação crítica. O foco principal desses primeiros filósofos estava na identificação de um princípio fundamental, o arqué, que explicasse a unidade e a diversidade da natureza. Além disso, eles se preocuparam com questões sobre a existência, o ser, a mudança e a relação entre o homem e o cosmos. Ao introduzirem essas preocupações e ao questionarem o que antes era aceito de maneira inquestionável, os pré-socráticos prepararam o terreno para o desenvolvimento do pensamento crítico e racional que se consolidaria com Sócrates, Platão e Aristóteles. Dessa maneira, os pré-socráticos não apenas abriram caminho para a filosofia posterior, como também foram precursores do pensamento científico. Suas perguntas sobre a natureza dos fenômenos, desde a composição da matéria até a origem do universo, influenciaram profundamente a maneira como o Ocidente veio a compreender o mundo. As primeiras tentativas de compreender o mundo. As primeiras tentativas de compreender o mundo realizadas pelos pré-socráticos foram revolucionárias, pois marcaram o início de uma transição do pensamento mitológico para o pensamento racional. Enquanto o mundo grego até então se baseava em explicações sobrenaturais para os fenômenos da natureza, os pré-socráticos procuraram encontrar princípios lógicos e naturais que explicassem a origem e o funcionamento de tudo o que existia. Essas reflexões inauguraram o conceito de physis, natureza, o objeto de estudo desses pensadores que buscavam identificar as leis que governam o cosmos e os fenômenos naturais. A grande questão que esses filósofos procuravam responder era: qual é o arché, o princípio fundamental que dá origem e sustenta a existência de todas as coisas? Essa pergunta serviu como ponto de partida para suas investigações sobre a natureza e a estrutura da realidade. Ao tentar responder a essa questão, os pré-socráticos desenvolveram teorias que abordavam desde a composição dos elementos até a organização do universo. A natureza e os elementos. Para os primeiros filósofos, entender o mundo significava investigar os elementos primordiais que compõem todas as coisas. Eles observavam que a natureza estava em constante transformação, e essa dinâmica os levou a postular a existência de um princípio único ou de vários elementos fundamentais que explicassem essa mudança. A tentativa de identificar esses elementos
conduziu à elaboração de teorias que variavam de acordo com o pensador, mas todas refletiam o desejo de compreender o universo de forma sistemática e ordenada. Tales de Mileto, por exemplo, acreditava que a água era o arqué, o elemento primordial, porque percebia sua presença e importância em diversos processos da vida e da natureza. Para Tales, a água era a substância da qual tudo derivava, devido à sua versatilidade e à sua capacidade de sustentar a vida. Sua abordagem foi essencialmente naturalista, pois ele observava o ciclo das estações, a relação entre os rios, o mar e as chuvas, e procurava uma explicação lógica para esses fenômenos, sem recorrer a deuses ou mitos. Outros filósofos, como Anaxímenes, que foi discípulo de Tales, propuseram o ar como o princípio fundamental, enquanto Heráclito de Éfeso acreditava que o fogo, com sua capacidade de transformação contínua, era o elemento essencial que explicava o movimento e a mudança constante no universo. Esses filósofos acreditavam que os elementos da natureza não só estavam presentes em todas as coisas, mas também eram responsáveis pelas transformações observáveis no mundo. O cosmos e a ordem do universo. Outro grande ponto de interesse dos pré-socráticos era o cosmos, a estrutura e a ordem do universo. Ao invés de ver o universo como algo caótico e imprevisível, como sugeriam os mitos, esses filósofos começaram a conceber o cosmos como um sistema ordenado, governado por leis racionais e inteligíveis. Essa visão do cosmos como algo regulado por princípios universais abriu caminho para a astronomia e a física, disciplinas que mais tarde se desenvolveriam a partir dessas reflexões filosóficas. Anaximandro, por exemplo, introduziu a ideia do apeiron, um princípio indefinido e ilimitado que seria a origem de todas as coisas. Para ele, o apeiron era a fonte de onde todas as coisas emergiam e para onde retornavam, explicando o ciclo perpétuo de nascimento e destruição na natureza. Ele também foi um dos primeiros a sugerir uma explicação cosmológica para o movimento dos astros, acreditando que a Terra era um corpo flutuante no espaço, uma visão inovadora para sua época. Empédocles, por outro lado, propôs que o universo era composto de 4 elementos fundamentais: terra, água, ar e fogo. Esses elementos, segundo ele, eram combinados e separados por 2 forças opostas, o amor e a discórdia, que explicariam as mudanças e os ciclos da natureza. Essa ideia de que diferentes forças e elementos interagem para criar e transformar a realidade seria retomada e aprofundada pelos filósofos posteriores. A questão da mudança e a identidade do ser. Além de investigar os elementos da natureza e a estrutura do cosmos, os pré-socráticos também se debruçaram sobre a questão da mudança e da identidade do ser. Uma das grandes preocupações filosóficas dessa época era a relação entre o ser e o devir. Como algo pode ser e, ao mesmo tempo, estar em constante transformação. Essa questão dividiu profundamente os filósofos. Heráclito de Éfeso é famoso por sua afirmação de que tudo flui, pantarrei, ou seja, que a mudança é uma característica fundamental da realidade. Para ele, a natureza era um processo dinâmico, em constante transformação, onde os opostos se complementavam e a harmonia resultava dessa tensão entre as forças contrárias. Ele via o fogo como o elemento primordial justamente por representar a mudança contínua. Em contraponto a Heráclito, Parmênides de Eleia defendia que a mudança era uma ilusão dos sentidos. Para ele, o ser era imutável, eterno e indivisível. Segundo Parmênides, o pensamento racional nos leva a concluir que o ser é e que o não ser não é, o que significa que a mudança, o nascimento e a destruição não são reais, mas apenas aparências enganosas. Essas discussões sobre a mudança, a identidade e a permanência constituíram a base para uma reflexão mais profunda sobre a natureza do ser,
que influenciaria enormemente o desenvolvimento da metafísica e da ontologia. Tales, Heráclito, Parmênides e Pitágoras. Dentro desse panorama de investigação filosófica, 4 nomes se destacam pela originalidade e impacto de suas teorias: Tales de Mileto, Heráclito de Éfeso, Parmênides de Eleia e Pitágoras de Samos. Cada um deles trouxe uma perspectiva única para o debate sobre a natureza do mundo e a realidade. Tales de Mileto. Tales de Mileto, considerado o primeiro filósofo da tradição ocidental, foi um dos que mais influenciou o pensamento pré-socrático. Ele acreditava que a água era o princípio fundamental de todas as coisas. Sua escolha se deu, provavelmente, pela observação de que a água está presente em muitos fenômenos naturais, como o ciclo da vida e o crescimento das plantas. Tales também fez importantes contribuições à matemática e à astronomia, mostrando que a razão poderia ser utilizada para desvendar os segredos do universo. Heráclito. Heráclito de Éfeso, por sua vez, destacou-se por sua ideia de que o mundo está em constante mudança. Ele afirmava que tudo flui, pantarrei, e que o fogo era o elemento primordial, representando a transformação contínua. Para Heráclito, a mudança era a única constante no universo, e os opostos se complementavam, criando a harmonia do mundo. A famosa frase, "não se pode entrar 2 vezes no mesmo rio", reflete sua visão de que a realidade está sempre em movimento. Parmênides. Parmênides, em contraste com Heráclito, acreditava que o movimento e a mudança eram ilusões. Para ele, o ser era imutável, eterno e indivisível. Sua obra marcou a transição para uma filosofia mais abstrata, onde a lógica e a reflexão crítica assumiam maior importância. Parmênides acreditava que apenas o pensamento racional podia captar a verdadeira realidade, pois os sentidos nos enganavam constantemente. Para ele, o que existe deve ser uno, imutável e eterno, o que levou ao desenvolvimento de uma filosofia que colocava a razão como o caminho principal para alcançar a verdade. A oposição entre Heráclito e Parmênides sobre a questão da mudança marcou profundamente o pensamento filosófico e influenciou debates futuros sobre a natureza da realidade. Pitágoras. Pitágoras de Samos é outro grande nome entre os pré-socráticos, conhecido não apenas por suas contribuições filosóficas, mas também matemáticas. Ele acreditava que os números eram o princípio fundamental de todas as coisas e que a harmonia do universo podia ser expressa em termos matemáticos. A música das esferas, uma de suas ideias mais famosas, sugeria que os corpos celestes produzem uma harmonia perfeita à medida que se movem, invisível aos nossos sentidos. A escola pitagórica combinava filosofia, matemática e uma visão espiritual do cosmos, e as ideias de Pitágoras influenciaram áreas como geometria, aritmética e música. Contribuição dos pré-socráticos para o cotidiano. As ideias dos pré-socráticos deixaram uma marca duradoura no pensamento ocidental, com impacto até hoje. A contribuição mais evidente está no nascimento da ciência, ao introduzirem uma abordagem racional para a compreensão do mundo. O método de observação, análise e busca por causas naturais, iniciado por esses primeiros filósofos, é a base do método científico moderno. No campo da matemática, as contribuições de Pitágoras são notáveis. O famoso Teorema de Pitágoras é um dos alicerces da geometria e continua a ser aplicado em diversas áreas, desde a engenharia até a arquitetura. Além disso, a noção pitagórica de que a realidade pode ser compreendida através de proporções numéricas continua a influenciar a física moderna, especialmente na teoria das cordas e na busca por uma compreensão matemática do universo. Outro exemplo está no campo da física.
A ideia de que o universo é composto por elementos básicos, como investigado por Thales e seus sucessores, encontra paralelos nas teorias da química moderna, que buscam entender a constituição da matéria. Já a noção de Heráclito de que tudo está em constante mudança reflete-se em teorias científicas contemporâneas sobre evolução, termodinâmica e as transformações físicas e químicas no universo. A visão cosmológica dos pré-socráticos também influenciou a astronomia e a cosmologia moderna. Anaximandro, por exemplo, foi um dos primeiros a sugerir que a Terra flutua no espaço, uma ideia que, ainda que rudimentar, antecipa o pensamento científico que mais tarde se desenvolveria. Em suma, os pré-socráticos não apenas abriram o caminho para a filosofia, mas também lançaram as bases para o pensamento científico e matemático que molda a nossa visão do mundo e o desenvolvimento das ciências até os dias de hoje. Eles foram responsáveis por transformar o olhar humano sobre a natureza, buscando explicações racionais que continuam a influenciar diversas áreas do saber. Se gostou desse vídeo, comente abaixo. Deixe seu like e ative as notificações no sininho para ser avisado sobre a postagem de novos vídeos. Seu apoio é muito importante para o crescimento do canal.